que é em relação ao trabalho home office, segurança da informação, acesso externo. Temos aí Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar sobre isso também? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Momento SJT, sempre tentando produzir muitas informações relevantes, informações aí necessárias para vocês administrarem melhor os negócios, sempre utilizando aí a melhor inteligência possível para gerar resultado para vocês, empresários. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, meu professor, consultor aqui na São Judas, está sempre ajudando a gente, deu aula para mim na pós-graduação, Dr. Thiago Giovanella. Obrigado pelo convite. É um prazer, cara, tê-lo aqui no nosso Momento SJT, falar desse assunto extremamente relevante que nós estamos vivendo de forma muito intensa nesse momento, que é em relação ao trabalho home office, segurança da informação, acesso externo. Temos aí Lei Geral de Proteção de Dados, vamos falar sobre isso também, né? Vamos sim. Fica aqui meu agradecimento. O Thiago é especialista na área de tecnologia da informação, professor universitário, professor de pós-graduação, palestrante aí, conferencista pelo IPConte, está sempre mandando informações para nós aqui, consultor aqui no escritório, é meu assessor para esses assuntos especiais aí. Toda vez que enrosca alguma coisa, dou o grito pro Thiago aí. Passar a bola para você, meu irmão. Tá contigo aí, ter um papo aí para levar informação para esses empresários nesse momento de pandemia aí. Obrigado. Opa, eu que agradeço a oportunidade, eu sempre fico muito feliz de poder contribuir, ainda mais quando é com a gente, quando é com gente que a gente gosta muito e empresas que a gente admira, né? Gosto muito do trabalho que vocês fazem, além do trivial, né? Esse entendimento de que para que uma empresa se desenvolva existem multidisciplinaridades e a tecnologia é uma delas. E é raro a gente encontrar empresas que dêem a atenção que vocês dão para a tecnologia, então é sempre um prazer poder participar e bater um papo e, quem sabe, contribuir um pouquinho. Ótimo. Tiagão, posso contar a história da sua primeira aula aqui, o dia que você chegou no escritório e eu te levei para ver a minha parte não posso nem falar que era um CPD, não posso nem falar que era um data center, né? Manda brasa, vamos lá. Pois é, pessoal, acho que é legal a gente compartilhar essa experiência, porque, conforme eu disse, o Thiago foi professor de pós-graduação nosso aqui, e no primeiro dia de aula que ele veio dar aula para a gente, exatamente falando de tecnologia da informação e de segurança, né, Thiago? Isso. Eu levei o Thiago para dar uma olhada na nossa estrutura de servidores e tal, e ele falou, Sávio, tá tudo errado, cara. Ou seja, foi um sábado arrasador. Ele falou, você tem que melhorar demais a sua parte de infra, você tem que melhorar a sua parte de rede, ou seja, foi um problema muito bom que ele me criou. E de lá para cá, né, Thiago, a gente vem discutindo bastante, eu melhorei extremamente nosso processo de infra, nosso processo de servidores, data center, criamos lá uma área específica para isso, temos muito mais foco hoje nessa situação, pensando exatamente na preocupação que nós temos aí com relação a essa segurança da informação, sobretudo nos dados dos nossos clientes. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso, Thiago, dessa importância aí de investir, né? Muita gente fala em custo, mas eu penso que isso é um investimento. Investir em infra, investir em tecnologia, para poder ter toda essa segurança aí, nesse momento que nós estamos vivendo de home office, todo mundo está tendo que trabalhar em casa, ninguém estava preparado para isso, ou poucos estavam preparados para isso, né? Se talvez você não tivesse me dado essa deixa lá 2 anos atrás, eu talvez não tivesse preparado para isso, estaria sofrendo muito mais do que nós estamos sofrendo agora, porque nós não conseguiríamos migrar toda a equipe para home office em 3 dias, conforme nós fizemos. Pois é, Sávio, é muito, muito bom quando a palavra investimento vem na frase aí do assunto de tecnologia, porque realmente a maioria das empresas entendem a tecnologia como custo, né? Eles falam de despesa, falam de custo e poucos enxergam a oportunidade de investimento. A gente compreende que a maioria das empresas tem o cobertor curto mesmo, né? Ela cobre o pé, ela descobre a cabeça, e para ela cobrir a orelha, ela tem que descobrir o pé de novo. Isso é uma realidade no nosso país, isso não é privilégio só da nossa região, e também não é coisa só de empresa pequena. A maioria das vezes, projetos de tecnologia
justamente porque, na maioria das vezes, as empresas não têm muito acesso ao que está acontecendo, o que realmente tem gerado valor, e comumente a tecnologia não é levada para o âmbito estratégico, aí fica difícil de perceber onde estão os ganhos. O que acontece é que, na maioria das vezes, as empresas que compreendem o potencial da tecnologia, elas saem na frente, elas conseguem resolver problemas mais rapidamente, elas se livram de alguns problemas que são conhecidos e automaticamente elas criam outras oportunidades. A gente está vendo, e a gente tem ouvido muito se falar do como que o home office, que no primeiro momento foi imposto, agora ele tem demonstrado para algumas empresas que custos indiretos, algumas despesas de manter infraestrutura, etc., podem ser revistas ou reposicionadas. Outra questão muito importante nesse momento é que, como muitas empresas, talvez a maioria delas, né, não estavam pensando no home office, e esse termo home office, a gente de tecnologia nem fala muito ele, né? A gente, o que é o home office? Para nós é o anywhere office. Se você está com seu e-mail corporativo no seu smartphone e o seu smartphone está com você em todos os lugares, você tem carregado informação confidencial, informação estratégica, informação que não vale a pena, não seria legal se vazasse, você está carregando isso para todo lado. O home office é um ponto só dessa questão. Mas o que a gente tem visto é a adoção de tecnologia muito amadora para resolver problemas profissionais, né, problemas agora da rotina profissional. A casa daquele funcionário não foi preparado para o ambiente de trabalho. Então, a internet Wi-Fi é compartilhada, se a internet Wi-Fi não tem uma gestão, não tem um controle, o computador utilizado é o computador pessoal, não dá para garantir que ele não tenha alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade de segurança. Outra questão que também é importante nesse momento é de produtividade. Como as empresas nunca pensou em trabalho remoto, a empresa em si nunca pensou em trabalho remoto, ela não preparou o seu ambiente para ser produtivo para aqueles que estão trabalhando de casa. E o que, na verdade, não é uma coisa de agora, né? Não é essa pandemia que traz isso. Pensa só, o presidente da empresa, o diretor, o proprietário da empresa, ele tem atribuições que são realizadas fora da empresa. Visitas técnicas, viagens de trabalho, reuniões com fornecedores. E quando ele está deslocado do seu ambiente físico da empresa, ele fica sem acesso à informação. Ele tem que ficar solicitando e-mails, solicitando relatórios, PDFs, que muitas das vezes, quando são acessados, já estão desatualizados. Então, o trabalho distribuído, né, o trabalho à distância, ele já é uma demanda há bastante tempo. Nós é que somos bastante reticentes em aderir. Agora estamos aderindo de maneira compulsória, né? Estamos sendo forçados a trabalhar remotamente, e aí a gente percebe aonde é que a corda aperta, né? Isso aí. Você tocou num ponto aí, Thiago, eu achei muito interessante, talvez até a gente falar um pouco mais disso, que vocês da área de TI vivenciam isso o tempo todo, é como medir, né, essa produção, né? Que eu acho que é uma dificuldade gigantesca. O cara está trabalhando de casa, mas como que eu meço essa produção? Como que eu acompanho a performance deles, né, deles, na verdade, dos colaboradores? Hoje, nós temos aqui no escritório já um sistema de performance mesmo, onde a gente acompanha todos os processos através de dashboards. Isso nos proporciona ter uma facilidade de acompanhamento se as obrigações estão sendo cumpridas dentro dos prazos previstos. Mas quando não se tem isso, cara, passa a ser um problema para o empresário, né? A gente está acostumado a pensar em produtividade em hora relógio, né? A gente pensa o tempo que o cara está dentro da empresa é o tempo que ele está trabalhando. E às vezes ele resolve um problema em casa, tomando banho, na cabeça dele, que ele vai aplicar na empresa com 15, 20 minutos, uma hora. Assim, ele também, indiretamente, né, o trabalho intelectual, ele continua fazendo. Não passa.
A questão da produtividade aqui, existem algumas ferramentas, e existem mesmo ferramentas que monitoram que tela que essa pessoa está aberta, que site que ela está olhando, se ela está na frente do computador ou não, através da câmera. Mas, sinceramente, nós de tecnologia não gostamos muito dessa ideia de microgerenciamento, sabe? De gerenciar a pessoa em si. Nós gostamos de observar a produtividade dela do ponto de vista das entregas. Então, olha só, você tem um calendário de obrigações, você tem indicadores de produtividade que falam da quantidade de trabalho que ela tem que realizar. Não quanto tempo ela leva para realizar um trabalho. Isso não é uma linha de produção de camiseta, por exemplo. Então, hoje eu tenho esse serviço para fazer para esse cliente, isso aqui precisa ser feito, eu não posso perder esse prazo, eu tenho que responder essa requisição, e algumas vezes isso leva mais ou menos tempo. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente parar de pensar no relógio, a gente parar de pensar na quantidade de horas que aquela pessoa está vendendo para a empresa, porque isso já não faz mais sentido. Deixa só esse caminhão aí, já, tá vendo? Ninguém fica de quarentena mais. Não tem jeito. Voltando ao assunto aqui, Sávio, eu acho que o mais importante neste momento é usar de ferramentas de tecnologia para entender e para acompanhar o que o funcionário está entregando. Cara, funcionário na sua empresa, ele vai ao banheiro, ele vai na cozinha, e se ele quiser enrolar, ele vai enrolar dentro da sua empresa também. Não é sobre hora que a gente fala mais. Então, eu acredito que seja trabalhar, por exemplo, o Trello. O Trello é uma ferramenta onde você estabelece cards, e esses cards eles podem ser arrastados de quadro a quadro de acordo com o estado, por exemplo. Se eu vou trabalhar nisso agora, se eu estou trabalhando nisso, para quem que eu vou passar aquilo agora, qual é a próxima fase. Então, assim, são meios de você acompanhar aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo entregue, a qualidade do que está sendo entregue, muito mais do que o tempo que essa pessoa está dedicando a você. Porque, cara, bom, eu não tenho filhos, né? Eu trabalho, por exemplo, neste momento eu estou sozinho em casa. Mas a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. As crianças estão em casa, a esposa também trabalha, está em casa, as tarefas domésticas também estão tomando tempo, e a gente não pode tapar os olhos para isso, né? Então, o cara vai trabalhar de qualquer lugar, ele vai trabalhar Por exemplo, nós estamos gravando aqui, estou usando meu notebook, mas eu poderia estar usando meu smartphone, poderia estar na sala, e eu vou estar trabalhando, isso não deixa de ser trabalho. Perfeitamente. Então, na verdade, a gente precisa ter o foco aí no resultado, né? Não ficar se atendo a pequenas coisas, a horário, a situações aí que são microgerenciamento, conforme você disse, e ter o foco que o cara tem que entregar, perfeito? Até porque, Sávio, algumas coisas que a gente faz, elas são assíncronas, né? A gente pensa, por exemplo, eu estou trabalhando, aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp de alguém profissional, e eu sou obrigado a responder aquela mensagem imediatamente, porque senão vão achar que eu não estou trabalhando. Só que lá, na empresa, naquela rotina convencional, às vezes o cara chega na minha mesa, me faz uma pergunta e eu respondo o que para ele? Ô, cara, agora eu não posso. Neste momento eu não posso te ajudar, eu preciso terminar isso aqui, daqui a pouco eu te procuro. Então a gente cria essa histeria de que, nossa, se o telefone tocar mais do que 3 vezes e eu não atender, vão achar que eu tô à toa. Se o WhatsApp chamar aqui e eu levar mais do que 5 minutos para responder, vão achar que eu tô à toa. E isso gera um nível de estresse muito maior do que o necessário. Então, se a gente observar o que as pessoas estão fazendo e o que elas estão entregando, a gente compreende que alguns trabalhos, como eu disse, são assíncronos. Eu mando um e-mail para você, você vai ler esse e-mail dali 2 horas, mas nesse inteirinho você estava trabalhando naquilo também. Esse e-mail, de repente, é uma constatação que você só precisava no final do dia. Então, o que a gente está vendo é uma forma mais clara de como o nosso trabalho, às vezes, a gente precisa se reunir e está todo mundo com a tela aberta para debater alguma coisa, e às vezes a gente só precisa de silêncio para fazer o trabalho. Perfeito, muito bom, muito bom. Essa questão do home office, então, a gente já
tirou bastante aprendizado aí, tem até sugestões de ferramentas, falou do Trello aí, Thiago. Obrigado, fica a dica aí pro pessoal, quem quiser conhecer, né? Facinho de usar a metodologia ágil, que a galera tiver interesse, chama metodologias ágeis, coisa de gente de TI, mas as grandes empresas já adotaram também, né? Sem E, dúvida. e é legal, cara. Isso aí é uma coisa que eu não tenho dúvida, sabe, que a gente vai aprender e muito sobre maneiras eficientes e seguras de disponibilizar informação para o nosso colaborador, para o nosso cliente. Tá? O cliente parar de ligar para a empresa, parar de ir lá na empresa buscar um documento que ele poderia receber por e-mail, ele poderia consultar via internet. Isso aumenta a produtividade, reduz despesa. O nosso funcionário vai aprender que ele não precisa imprimir tanto papel para trabalhar, que dá para fazer isso de maneira digital. Isso também reduz despesa, aumenta a produtividade. A gente vai perceber maneiras de colaborar entre si, né? Porque agora não tenho como eu vigiar as pessoas, eu preciso contar com elas. Então, claro que a gente tem que tentar sempre ver o copo meio cheio, né? E eu acredito que quem entendeu isso, quem percebeu que dá para trabalhar, tá certo, eu falei lá no começo do vídeo que a maioria estava utilizando tecnologias amadoras. Mas o Zoom, por exemplo, é uma ferramenta profissional que está gratuito para degustação, o Google Meet está gratuito aí para um volume específico de pessoas. Então, assim, dá para a gente aprender a usar e perceber que alguns custos são compensáveis e que muitas das vezes vale muito a pena a gente trabalhar distribuído. Sem sombra de dúvidas, né, Thiago? Eu acho que ignorar que o mundo digital hoje é um erro, né? Ignorar que o mundo é digital não tem jeito. Eu fiz um bate-papo com o Ederson, nosso amigo Ederson Varejo, e eu falei uma situação para ele que eu priorizo muito nas reuniões com a equipe aqui. Falo, cara, nosso desafio, o nosso propósito aqui no escritório é deixar o dia a dia do nosso cliente menos chato, menos engessado. O cara ter que me ligar aqui para pedir um contrato social, isso é ultrapassado, não é? O cara tem que ter essa informação em tempo real, seja no smartphone ou até mesmo no computador dele, através de acesso a plataformas aí, lógico, pensando em segurança, com criptografia, você vai falar ainda sobre segurança, né, sem dúvida, mas tem que ser dessa forma, não vejo outro caminho senão esse. Eu acho até que foi você que falou uma frase, eu achei fantástica uma vez, que a tecnologia, ela pede desculpa, não pede licença, é isso? Alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente percebeu, eu acho que naquelas aulas que nós tivemos na pós-graduação, eu sempre busco mostrar que os riscos, as ameaças, elas estão mais próximas do que a gente pensa, os riscos são mais comuns do que a gente pensa, mas as soluções também são mais simples do que a gente imagina. E na grande maioria das vezes, o bom senso é a melhor ferramenta que a gente tem sempre. O ser humano, ele é o elo sensível porque ele é o ponto que falha. A tecnologia falha. Oi? A tecnologia falha, mas ela falha por parâmetros, por configurações e etc. Então, segurança nesse ponto também é uma questão muito, muito severa. Adotar criptografia, por exemplo, nós estamos usando uma plataforma para conversar aqui que é criptografada nas duas pontas. Então, só quem tem acesso e foi autorizado a entrar nessa conversa vai entrar nessa conversa. É o problema que o Zoom estava tendo no começo lá, né? Que qualquer um que tivesse o link entrava na reunião. Outra coisa, o acesso aos arquivos no servidor tem que obedecer critérios de login e senha. Então, o cara tem que ser autorizado a ver aquele documento e tem que estar autenticado. Ele tem que digitar um usuário, tem que digitar uma senha, ele tem que ter algum método de segurança para poder ter acesso àqueles dados, que agora, remotamente, a gente está tendo que fazer isso e que, às vezes, lá na empresa ninguém fazia. Todo mundo dentro da rede tinha acesso a tudo e via tudo. Então, neste momento, a gente pensa em segurança, a gente sabe que a comoção pública, ela favorece os criminosos, né? Então, a enxurrada de link falso, de programa falso, de informação duvidosa,
que acaba comprometendo a segurança de um computador pessoal, e como esse computador pessoal está conectado na rede do trabalho, acaba prejudicando a rede do trabalho também. Então, a instrução neste momento é aquela que a vovó já dizia lá atrás: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Olha, se a notícia é muito importante, chegou pelo WhatsApp, com certeza tem algum veículo de comunicação falando sobre ela. Então vai no site da empresa, vai no site, vai no jornal que você confia, vai no site do governo. O governo tem realmente atendido as expectativas, né? A Caixa Econômica, por exemplo, ela fez um trabalho muito bem feito com os aplicativos que lançou recentemente. A Receita Federal, o site do governo, tem sido atualizado com muito critério. Então, é evitar compartilhar link, evitar clicar em link, não usar software sem antes consultar um profissional. Então, quero fazer uma reunião com o meu time, qual software que eu vou usar? Não sair buscando e baixando o primeiro software que aparecer, ver quais as empresas maiores estão usando, quais os profissionais de tecnologia estão recomendando, e fazer isso de maneira adequada, não compartilhar informação que não seja estritamente necessário, garantir que o e-mail que você está usando é o e-mail profissional. Então, aquele e-mail @Gmail, aquele e-mail @Hotmail, evita isso, porque alguém pode se passar por você. Então, um e-mail corporativo, @nome da empresa, traz um pouco mais de credibilidade. São coisas simples, nada de especial, nada de mágico, mas que com certeza vai tornar esses momentos aí de trabalho remoto mais tranquilos. Perfeito. Lembrei 3 pontos aqui que nós falamos nos nossos bate-papos sempre aí, que acho até engraçado quando a gente fala em senhas, né? Senha, eu lembro que você ficar bravo com a gente, mas que senha que você coloca? 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, falar um pouco de senha aí, pessoal, ser mais criterioso, usar aí números, letras e caracteres, né? Para dificultar, descobrir, né? Exatamente, porque às vezes você se cadastra no site lá da sua cidade, um site, por exemplo, um portal de notícias e eventos da sua cidade. Você usa a mesma senha que você usa em todos os lugares naquele site. E aquele site tem muito menos segurança do que, por exemplo, o seu site do banco, ou a rede social que você utiliza, por exemplo. E aquele site, por exemplo, foi comprometido. Então alguém descobriu a sua senha invadindo um sitezinho menor da sua cidade, etc. Quando ele tiver acesso ao seu e-mail e a sua senha, ele vai tentar acessar seu e-mail. E ele acessando seu e-mail, por exemplo, ele vai lá no Facebook, esquecia a senha, recebe um link no e-mail, pronto, toma o seu Facebook também. E assim por diante. Então, cada recurso, cada site, ou para cada categoria de serviço, pelo menos. O ideal é que você tenha uma senha para cada aplicativo, né? E que você crie senhas difíceis, tá? Existem alguns aplicativos, por exemplo, o M-Pass, ou a Samsung tem o Samsung Vault aqui, que faz gestão de senha. Quem usa iPhone também tem um aplicativo muito bom da Apple para criptografar e guardar suas senhas. Então, se você esqueceu a senha, é só consultar lá que está anotado lá. E algumas vezes o próprio aplicativo preenche a senha para você, que te desobriga de ficar lembrando senha. Então, senha, cara, é o início de tudo. Isso é primordial, isso é elementar. Você ter senhas difíceis, senhas diferentes. Suspeitou de alguma coisa, trocar sua senha. Não compartilhar a senha, tá? De jeito nenhum. Outra coisa, recebeu uma ligação pedindo um código. Você vai receber um código SMS aí. Aconteceu com um amigo meu que fez um anúncio no LX, recebeu lá uma ligação falando que precisava de um código para validar o anúncio. Era, na verdade, o código do WhatsApp. O cara passou por telefone e teve o WhatsApp invadido. E aí a gente sabe o transtorno que é. Além disso, além de nunca compartilhar dado nenhum por telefone, né? Por exemplo, o senhor é o senhor Tiago Giovanella? Sim. Você pode me confirmar o seu CPF? Claro, fala aí, eu te falo se está certo. Então não sai dando seus dados para alguém, desconfia disso, tenha protocolos.
né? Alguém te ligou para pedir alguma coisa, pede confirmações, confirma por e-mail. Quando chegar o e-mail, garante que o e-mail é daquela empresa mesmo, então é arroba o nome da empresa. Se possível, quando desligar a ligação, liga para a empresa num telefone que você conhece e valida se aquilo realmente é um processo, é um procedimento que está acontecendo. A gente está vendo que é tudo muito simples ser feito, nada especial, não tem nenhuma tecnologia mirabolante envolvida nisso, é sempre o bom senso e raciocínio, não sair fazendo as coisas assim sem de supetão, né, dando cabeçada, porque a gente acaba vendo que o custo da recuperação é muito maior do que o custo da prevenção, né? E prevenir, além de te eliminar aí algumas perdas de dinheiro, a reputação da sua empresa, a sua reputação, a sua imagem, isso às vezes vale muito mais do que o dinheiro que você perde e, em alguns casos, isso é irreversível. Sem dúvida, Thiago, muito bom, cara. Realmente, várias dicas aí valiosíssimas. Eu mesmo, você lembra, eu tive o problema da clonagem do meu WhatsApp. Nossa, o transtorno que foi, o quanto isso trouxe problema, apesar de ser uma coisa simples, mas imagina isso numa proporção maior, né? Que você está dizendo, perda de credibilidade. Nossa, realmente é terrível. Eu lembro também de um ponto que você tocou, eu acho que vale a gente citar aqui para os empresários, eu tenho certeza que será mais uma dica muito boa, a liberação do Wi-Fi, né? A gente falou, ó, dá sua não ter uma rede compartilhada, uma rede só para convidados, uma rede interna. Fala um pouco sobre isso para nós, né? Muito isso, né? Claro, com certeza. Só voltando um pouquinho no WhatsApp ainda, para valer a questão da senha, tudo que você puder habilitar a autenticação em 2 estágios, às vezes é chatinho, mas é muito necessário. Por exemplo, você vai digitar uma senha e vai receber um token no celular, vai receber um link no e-mail, porque isso aumenta muito os fatores de segurança do seu ambiente. Aí agora, falando do Wi-Fi, realmente o Wi-Fi é um problema, né? Por quê? Você tem... Geralmente, quando a gente contrata um Wi-Fi, a gente compra um equipamento para montar um Wi-Fi, a gente contrata um link, a gente quer um link bom e a gente quer um equipamento de Wi-Fi que pega longe, a gente quer aquele que pega do outro lado da rua, a gente quer que sai longe mesmo, todo mundo vê que o meu Wi-Fi é possátil. E o cara que vem dentro da minha empresa, então assim, além desse problema, né, de não restringir a distribuição, a irradiação desse SSD, a gente tem o problema de compartilhar esse Wi-Fi. Então, eu recebo um fornecedor uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana na minha empresa. Ele usa o celular próprio, ele usa o notebook próprio, e eu compartilho a minha rede Wi-Fi com ele. O problema é que eu não consigo garantir que esse equipamento não esteve em lugares de risco, que ele não esteve... por exemplo, ele me deu consultoria na terça-feira. Onde que ele estava na segunda? Será que aquela empresa onde ele esteve na segunda-feira tem as mesmas preocupações com segurança do que eu? Será que lá ele não pode... Ele poderia ter pegado, por exemplo, um vírus lá, um trojão, um backdoor, e aí ele trouxe aquilo daquela rede da outra empresa para a minha, né? A gente chama isso de atitude ou atividade promíscua. Por quê? Porque eu estou liberando o meu ambiente para um cara que eu não consigo garantir que está em conformidade com os padrões de segurança. E aí, quando eu coloco o dispositivo dele dentro da minha rede administrativa, aquela máquina, e provavelmente ele é o administrador do notebook dele, então o vírus que potencialmente ele tenha vai rodar na minha rede como administrador da máquina. Então, se tiver liberado ali, ele vai identificar quais portas estão abertas, quais serviços estão respondendo à minha rede, onde estão os arquivos da minha rede. E é uma coisa que a gente não se atenta, pessoal, que é o seguinte, sabe? Aquele trojan, aquele vírus que criptografa dados lá, o ransomware, ele não necessariamente executa no momento que essa máquina é infectada. Ele pode ficar parado ali, ele pode ficar em quarentena na sua máquina, aguardando a instrução do cara que criou esse vírus, por exemplo. Então,
Ele pegou esse vírus lá na segunda-feira, veio para minha rede na terça-feira, e na quinta-feira eu tive um problema de dados criptografados. Porque nem sempre é no instante, não é o momento que você pegou o vírus, você já vai ser, os seus dados são criptografados. Tem aí algumas estratégias dos criminosos. Para que isso? Justamente para dificultar que você identifique o vetor, para dificultar que você se lembre de quem que está de diferente aqui na rede? É o fulano, então é ali que está o problema. Então os caras são estratégicos também. Tem que prestar atenção nisso. E outro ponto é que nem todo mundo que vem para dentro da minha empresa precisa ter acesso aos meus dados. Então imagina que a pessoa está dentro da minha rede, usando a minha rede Wi-Fi, tendo acesso a tudo que os meus funcionários têm de acesso. Eu tenho um funcionário que a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, o cara vai descobrir o endereço do servidor onde os arquivos, as planilhas e os PDFs são armazenados, por exemplo, e vai fazer uma cópia disso. E isso é vazamento de informação de todo jeito. Então, o ideal é você ter uma rede apartada, segregada, né, que você separe muito bem o que é administrativo e separe muito bem o que é rede visitante. E o seu smartphone, todo dispositivo de computacional que não precisa ter acesso aos softwares e arquivos empresariais, ficam na outra rede. Por quê? O seu smartphone é o mesmo smartphone que você deu para o seu filho brincar. É o mesmo smartphone que você deu para o seu netinho assistir vídeo. O que tem naquele joguinho que ele baixou? Um joguinho complicado pra caramba de ser feito, que é distribuído gratuitamente. Será que ele não tem nada de potencialmente arriscado por trás disso? O que tem naquele software? O que tem naquele vídeo? O que tem naquele link que eu acessei? Então, cara, não vai ser usado para trabalho rede visitante. Todo mundo. Isso realmente vai evitar um monte de transtorno. Muito bom, Thiago. Ó, e esse raciocínio nós podemos estender a pendrive também, né? A prática muito usada. Ó, tem um pendrive aqui, não sei o quê. Antes eu achava que quem tinha pendrive era o cara extremamente, né, seguro. Falou, esse cara é ponta firme, já carrega um pendrive. Hoje eu acho que é totalmente problemático. Nossa, é isso mesmo, né? O pendrive é um problema. Antigamente as pessoas encontravam pendrive em banco de ônibus, pendrive na rodoviária, e nossa, deixa eu pôr no meu computador para ver o que tem nesse pendrive, achando que vai ver uma foto, vai ver algum arquivo muito, muito especial e acabava se dando mal. Então, por quê? Porque o pendrive é uma maldição também, né? Então, a gente não aceita pendrive nem do seu funcionário, nem do seu parceiro de trabalho. Por quê? Porque, novamente, alguém pode copiar os seus arquivos para um pendrive e levar embora, ou ele pode trazer coisas de fora para dentro da sua rede. Cara, isso é muito comum. Você pega um pendrive, usa no trabalho, empresta para um colega da faculdade copiar um arquivo. Você não sabe se a máquina dele está infectada, onde mais ele está usando aquela máquina, qual é a rotina dele. E o pendrive, ele permite o recurso de alta execução. Então, quando você espeta um pendrive na sua porta USB, é como se fosse um CD, ele executa automaticamente. Só que nem tudo que é executado cria interface, cria telinha. Algumas coisas rodam como serviço, rodam por trás ali da interface do usuário, e você não vai ficar sabendo. Na dúvida, cara, precisa compartilhar alguma coisa com alguém? Via SendSpace. SendSpace é um software, é um site que você pode mandar arquivos até certo tamanho para algumas pessoas, ou coloca no Dropbox e gera um link, compartilha com a pessoa. Não faz sentido a gente usar pendrive para isso mais. Pendrive deveria ser abolido. Tem muitas soluções aí, né, Thiago? Tem, é só o que acontece, sabe, é que Tem muitas soluções. Algumas soluções, elas modificam a forma como as pessoas fazem as coisas. Então, algumas vezes eles estão acostumados, mas eu sempre fiz com pendrive. Pois é, não pode fazer mais, né? Então, algumas vezes a mudança do paradigma
ela toca em mudança de cultura da empresa, mudança como as pessoas fazem as coisas. E algumas pessoas são mais resistentes à mudança, aí acaba que vai fazer para a vida inteira daquele jeito, até o dia que tiver um problema, e aí vai achar a solução cara, aí vai achar complicado a resolver o problema, e vai lembrar desse vídeo aqui. Sem sombra de dúvidas. Normalmente é na dor, né? Não é no amor, não. Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Todo mundo acha legal, todo mundo acha bacana, se pudesse ter, teria, mas não consegue, não pensa, né, qual é o investimento, qual é o processo que vai ser afetado, quais pessoas que vão ser afetadas, que precisam participar. E não dá para a gente falar de tecnologia em nada, cara. Não, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de segurança, se você não envolver seus processos, não envolver as pessoas, a tecnologia, cara, é uma enxada. Ela vai ficar encostada na parede ali e o mato crescendo. Não adianta nada. Muito bom, Thiago. E assim, para reforçar a importância de tudo isso aí que nós estamos falando, foi até criado lá, isso que nós estamos dizendo de segurança e é, criptografias para acesso a documentos, ou seja, isso está tudo sendo, inclusive, agora transformado em lei aí para que as pessoas tenham responsabilizações por isso, né, inclusive, né? Você poderia falar um pouco para a gente também dessa ideia aí da Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados realmente ela é um marco histórico aí para as empresas do Brasil. É uma lei extremamente importante. Eu diria, claro que eu não sou um profissional dessa área, mas eu diria que foi uma lei muito bem feita. Não é novidade, não é invencionice nossa. A LGPD ela aprendeu com outras leis, né? Por exemplo, a GDPR europeia, e inclusive a lei europeia estabelece que países que não tiverem uma lei semelhante, com o mesmo rigor, os mesmos critérios, vão dificultar né, negócios entre empresas desse país. Então, para as empresas brasileiras que queiram fazer negócio com empresas europeias, asiáticas, Estados Unidos, etc., é bom prestar atenção na lei. E a lei, ela fala basicamente do que do que acontece com a empresa que hoje tiver aí o vazamento dos dados, perder algum dado, etc. Por quê? Porque até então aconteceu o vazamento. O time do Palmeiras vazou dado do nosso torcedor, que pena. O iFood vazou dado do cliente, que pena. E o site, cara, e nunca, né, tipo, não acontecia nada com essas empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece critérios, ela estabelece processos, ela estabelece responsabilidades e ela estabelece principalmente os direitos do dono do dado. Então, eu, Thiago, sou o dono do dado que eu compartilho com a São Judas, com o iFood, com o meu time do coração, com as demais empresas da minha região, e a lei estabelece qual é o meu direito. Por exemplo, eu posso pedir para aquela empresa não compartilhar, eu posso pedir para aquela empresa deletar os meus dados, eu posso pedir para aquela empresa atualizar os meus dados, eu posso pedir para aquela empresa fazer a portabilidade do meu dado para o seu concorrente. Então, eu não quero mais usar o escritório X, eu quero o escritório Y. O escritório X tem que transportar os meus dados para o escritório Y. Se nesse transporte vazar alguma informação, existem responsabilidades. A lei cria também um cargo dentro da empresa, que é o profissional encarregado dos dados, né, o DPO. É um cargo, é uma pessoa dentro da empresa que é responsável por responder por esses dados. E a lei ela é tão bem feita, né? Existem pontos assim tão relevantes que a empresa que eventualmente tenha vazado algum dado,
ela é responsável por comunicar isso. E se ela não o fizer, existem aí algumas penalidades. E as multas são maravilhosas mesmo. A gente está falando de valores aí que podem chegar, salvo engano, a 50 milhões. E, além disso, o que, na minha opinião, não que dinheiro não seja importante, mas existe lá uma parte da lei que estabelece que a empresa ela fica impedida de manipular, de trabalhar com aquele dado por um período específico. Então, imagina, sabe, se você toma aí você é autuado, né, por um agente da lei de proteção de dados, e eles dizem que você tem que ficar 15 dias sem manipular os dados dos seus clientes. Nada. Não pode alterar, não pode enviar, não pode cadastrar, nada. Vai dar um pouco de trabalho, né? Acho que interfere um pouco. Então, é uma lei bastante severa. Mas que tipo de empresa que está sujeita? Se você coleta dado de pessoa natural, se você cadastra pessoas, funcionário ou cliente, essa lei ela é importante para você. Claro que essa lei ela não destitui, não descaracteriza outras, então a lei trabalhista, as obrigações que você tem de comunicação, dos dados do seu funcionário, por exemplo, SPED, social, etc. Né? Acho que social nem existe mais, né? Estou desatualizado. Existe, né? Existe. Já está em pleno vigor e funcionamento. Deu trabalho para implantar, né? Enfim, a LGPD não vai te dizer que agora, porque eu não posso manipular o dado do cara, eu não posso transmitir isso. Não é isso. E por que eu estou dizendo isso? Para que vocês percebam a complexidade do ambiente. Então, vai ser preciso rever processo, rever pessoas, método de cadastro. Sabe uma coisa que às vezes acontece? Você pega o currículo de alguém, faz uma série de anotação naquele currículo e depois joga no lixo. Esse lixo vai para a rua e alguém tem acesso a esse currículo e aí vira um problema lá fora. Então, assim, do exemplo mais simples possível ao vazamento de dado digital. De novo, a tecnologia é uma preocupação e, ao mesmo tempo, é a solução para grandes casos aí que tocam na LGPD. E outra coisa que vale a pena dizer é que a agência ela não terá orçamento, ela vai viver de produtividade, ou seja, a turma vem animada. Bacana, quanta dica valiosa, hein, Tiagão? Nossa, cara, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro batendo esse papo contigo aí e trocando essas figurinhas. É muito bom sempre ouvir todas essas preocupações que você passa pra gente, porque foge muito do nosso dia a dia, né? Normalmente o foco está na parte operacional e a gente esquece aí desse braço, dessa preocupação com a tecnologia. Então eu queria, assim, só provocar mais um bate-papo aqui e queria que você falasse um pouco para a gente. Se fosse para você sugerir para os empresários, aqueles que ainda não começaram a fazer, ou aqueles que já iniciaram um processo aí relacionado à questão de infra, de segurança, o que seria aí um ponto para ser pensado e ser tratado? E também, falamos em segurança e esquecemos um assunto que eu acho que é relevante também, chamado backup, né? Eu acho que isso precisa ser falado também. Normalmente a gente pensa em backup e depois perde, né? Então, eu já ia começar por ele. A dica principal, Sávio, é redundância. Se algo é importante para você, se você não consegue mais viver sem, se você não consegue trabalhar sem, tenha redundância. O que eu quero dizer com isso? Você faz backup do seu banco de dados todo dia, mas a sua máquina, o seu servidor, você comprou, pagou lá 15 mil reais no servidor e levou 45 dias para chegar. Você faz backup do banco de dados todo dia, como eu disse. E se a máquina queimar? Você volta esse backup aonde? Você tem outro servidor para rodar esse banco de dados? Não, não tem. Você consegue trabalhar sem esse banco de dados? Não, não consegue. Então, qual que é o sentido de você fazer backup se você não tem backup da infra total? Então, a primeira dica, a dica principal nesse caso é redundância. Você ter o ambiente de backup, o ambiente inteiro
redundante. Ah, não, eu consigo rodar o meu ambiente, se esse aqui estragar, eu consigo rodar nesse. Quanto tempo leva para deixar esse outro aqui em condição de trabalho? Você pode esperar por esse tempo? Então, é bom pensar nisso previamente, já ter esse ambiente bem configurado e atualizado. Até porque, gente, em algum momento a segurança vai falhar. Então, a gente tem que ter processos de prevenção e processos de recuperação. Né? O seu perfil de resiliência, ele vai levar em consideração aí o quanto que você consegue suportar daquele ataque, daquele problema. Porque em algum momento vai chover no seu servidor, alguém vai tropeçar, vai um curto-circuito, uma invasão, uma máquina infectada com vírus. Infelizmente, a gente não pode tapar os olhos para isso. Então, primeiro ponto é redundância, fazer backup e ter certeza que você tem backup íntegro e onde voltar esse backup. O segundo ponto é sobre autenticação e autorização. Tudo que for feito no seu ambiente de tecnologia, é importante que as pessoas estejam autenticadas, ou seja, você saber quem está fazendo o quê. E essas pessoas precisam ser autorizadas. Então, não é assim, todo mundo tem uma senha, é a mesma senha. Está errado. Todo mundo tem senha, mas todo mundo faz tudo igual. Então, o cara do RH tem acesso à contabilidade, o cara da contabilidade tem acesso ao financeiro, enfim. Então, também não faz sentido. Segrega o cara autenticado, autorizado, e ele trabalha dentro de um escopo pré-definido, controlado, configurado. O terceiro ponto é o que a gente chama de mesa limpa e tela limpa. O que é isso? É o cara que, por exemplo, agora é perto da hora do almoço. Eu vou sair e vou desligar o monitor, mas vou deixar o site do banco logado, vou deixar o RP aberto, vou deixar tudo aberto ali. A única coisa que alguém precisa fazer é ir lá e ligar o meu monitor e pronto. Ele está dentro da rede, ele está dentro do software, se passando por mim. Isso é ruim. Terminou de fazer, vai se ausentar da mesa, faz logoff. Vai ficar um período, vai sair, vai ir no banheiro, cara. Ctrl Alt Delete, bloqueia a tela. Windows L, bloqueia a tela. Faz logoff das ferramentas, se vai demorar tempo, um pouco mais de tempo para voltar. Não deixa informação disponível ali no monitor, só com o monitor desligado. Isso para não falar nem que você não devia colar post-it nos cantinhos do monitor, isso eu não vou nem precisar falar. Outra coisa, aquele relatório, o pessoal da contabilidade gosta de imprimir, né, o relatório para depois botar a reguinha e vir com a reguinha aqui conferindo os números. Isso traz produtividade para o pessoal gosta de fazer dessa maneira. Só que depois que ele faz? Deixa aquela DRE ali, deixa aquele relatório com dados comprometedores, dados importantes parado em cima da mesa, sem monitoramento, sem acompanhamento. Isso quando não pega esse papel e leva lá para a pilha de... E aí o que acontece? Eu, contador, imprimi um relatório bastante importante, usei, peguei coloquei na pilha de rascunho. Tá dentro da empresa, são números que a empresa sabe e pode saber, não tem problema esse dado ficar lá no rascunho. O problema é que o estagiário vai pegar aquele rascunho para imprimir o trabalho da faculdade. Aí ele vai levar para a faculdade. De um lado do papel é trabalho, do outro lado é uma DRE de um cliente, por exemplo. É um dado importante fiscal de um cliente, por exemplo, e aí você teve um vazamento, um tráfego de informação que, infelizmente, você não pensou e não considerou, mas aconteceu. E vazamento de informação também. Então, primeiro ponto, backup e redundância. Segundo ponto, é a questão de você ter essa garantia de que as pessoas estão autenticadas e fazendo somente aquilo que elas são autorizadas. Um terceiro ponto é esse cuidado que você tem que ter com o vazamento da informação de N maneiras. E, por último, né, você pensar, em alguns momentos, você ser pessimista. Então, seja criterioso. O cara chegou, pediu acesso ao Wi-Fi, ele precisa mesmo do acesso ao Wi-Fi? Por quanto tempo? Depois que ele não pode usar a rede visitante, tem a rede visitante,
para o seu celular também. São atividades simples que com um pouquinho de instrução, com um pouquinho de cultura, a gente resolve. Investimentos em tecnologia, nesse caso, são bastante razoáveis e algumas vezes as soluções são próximas da gratuita e dá para a gente eliminar grande parte dos problemas aí. Por último, manter os sistemas operacionais sempre atualizados. O sistema operacional atualizado é mais seguro do que ter um antivírus profissional. Por quê? Porque o vírus vai explorar falhas do sistema operacional. Então, o sistema operacional atualizado, isso falando do Windows, falando do Android, falando do iPhone, todos, atualize os sistemas operacionais sempre que houver uma atualização de segurança. Atualize seus softwares sempre que houver uma atualização de segurança. E aí, por último, você ter um endpoint, uma solução de antivírus, de anti-malware, profissional. As gratuitas também não são tão eficientes. E um bônus é ter um profissional de tecnologia da sua confiança para você bater um papo e contar com a expertise dele, porque, como o Sávio falou, não dá para a gente pensar em tudo o tempo todo, né? Então, o administrador tem que pensar na empresa dele, no time dele, na concorrência, no cliente, e a gente precisa de ajuda. Então, sozinho, às vezes é mais difícil. Então, contem com profissionais de tecnologia de confiança para ajudar e para reduzir um pouquinho da carga. Quanta dica bacana, hein, Tiagão? Show de bola. Professor, muito obrigado aí, cara, pela disponibilização do seu tempo e por trazer tanto material aí rico de informação. Eu acredito que os empresários que assistirem essa live nossa aqui vai ter condição de criar aí políticas de segurança e passar a pensar nesse mundo digital de uma forma diferente, pensando aí em trazer mais respaldo para as operações internas, eliminando acesso a pendrives, eliminando acesso ao Wi-Fi, conforme você disse, né, todos esses pontos de backup, redundância, ou seja, muito esclarecedor. Para mim, que não sou da área, gostei demais, já tinha conversado com você sobre outros pontos, mas sempre é um aprendizado novo aí, trocar a figurinha contigo. Foi muito bom mesmo, muito obrigado. E queria te fazer um outro convite já ao vivo aqui, para deixar para os empresários. Vamos fazer uma outra live aí para falar de vendas online e delivery? Opa, vamos sim, vai ser um prazer. Primeiramente, eu queria agradecer muito, eu fico sempre muito feliz da oportunidade de poder falar de tecnologia para a área de negócio. Eu acho que as áreas precisam falar mais, né? As pessoas da área de negócio precisam se inteirar mais sobre tecnologia, e é sempre um prazer, é sempre um bate-papo muito frutífero quando a gente tem essa oportunidade e esse canal. Fico muito feliz e seria um prazer falar com vocês também sobre as oportunidades que a internet tem trazido para a gente que comercializa produtos e serviços, né? Não somente para o ambiente de pandemia, mas para o ambiente de pandemia também. E daqui para frente, né? Porque eu acho que é um caminho sem volta. Perfeitamente. Tem um cliente meu que usa uma frase que eu gosto muito, ele fala que enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, né? Então tá aí a oportunidade, eu acho que talvez a venda online, aí, o e-commerce, o delivery seja aí um diferencial aí agora nesse momento que nós estamos vivendo para poder alavancar aí os resultados das empresas, né, Thiago? Com certeza, e tem se mostrado, eu trago alguns números para a gente analisar. Tem se mostrado realmente a saída para muitas empresas, inclusive algumas empresas lançando serviços e produtos novos a partir desse advento aí, né? Então a gente percebe que até um chute no traseiro às vezes bota a gente para frente. Então a gente pega essa oportunidade realmente e extrai o que há de melhor nela. Vai ser um prazer, fica aceito o convite online aí, a partir de agora a nossa responsabilidade em produzir esse material também. Perfeito, então, terminando aqui, a gente já trabalha aí o agendamento da data, então, e já faz essa nova live com mais informações interessantes aí para passar para os empresários. Tiagão, para a gente finalizar aqui, reiterar novamente aí os agradecimentos e falar que é sempre muito bom estar contigo aí, trocando informações.
A ideia que nós criamos esse canal no YouTube do Momento SJT é exatamente trazer disciplinas diversas e tentar criar uma conexão, montando um ecossistema aí, contabilidade, tecnologia, jurídico, consultorias, ou seja, tudo que envolve o mundo dos negócios, né? Então, falar de tecnologia com você é sempre um prazer e tenho certeza que foi muito esclarecedor e vai levar muita informação importante para os empresários aí pensar nesse investimento, vamos usar a palavra assim, né, em tecnologia. Vou deixar aí os contatos nossos nesse vídeo aí e convidar todo mundo a ir lá no nosso canal, se inscrever, né, deixar um like lá, acionar o botãozinho da notificação para receber em primeira mão todos os nossos vídeos aí do Momento SJT. Tá joia? Obrigado, Thiago. Um abraço. Parabéns pela iniciativa. Realmente, a gente precisa de conteúdo bom, com uma curadoria boa, assim como essa que você tem feito. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Fique com Deus.